Em História de uma Alma, Santa Teresinha continua sua reflexão. Descobri que na santidade os degraus são numerosos, que cada alma é livre para responder aos convites de Nosso Senhor, de fazer pouco ou muito por seu amor, numa palavra, de escolher entre os sacrifícios que ele propõe. Então, como nos dias de minha infância, eu exclamei: Meu Deus, eu escolho tudo. Não quero ser santa pela metade. Sofrer por vós não me mete medo. Só temo uma coisa: governar minha vontade. Tomai posse dela, pois eu escolhi tudo o que vós quereis. Santa Teresinha ela não nasceu santa, ela deixa isso muito claro no livro. Ela foi muito bem criada por São Luís e Santa Zélia, exemplos e santos católicos que exemplificam como é a vida em família e a criação de filhos na fé católica. E ela mostra que, ao longo do tempo, como ela se abandonou em Deus, como uma criança se abandona no colo do pai, da mãe, e ela aceitou o jugo leve, que é a vontade de Nosso Senhor. Ela decidiu se anular como Nossa Senhora para receber a graça santificante. Certa vez, ainda na infância, Santa Teresinha sonhou com diabinhos no jardim. Só que ela não teve medo deles. Eles corriam como alucinados, até fugiam dela. E a conclusão dela sobre esse sonho foi o seguinte: evidentemente, esse sonho nada tem de extraordinário. Todavia, creio que o bom Deus se serviu dele para me provar que uma alma em estado de graça nada tem a temer dos demônios, que são covardes, capazes de fugir do olhar de uma criança. Na rotina da sua infância, logo ao acordar, além de receber as carícias das irmãs, ela logo fazia sua oração. Depois tomava a lição de leitura com Paulina, uma de suas irmãs, e ela comenta que a primeira palavra que conseguiu ler sozinha foi céus. Sim, porque os pais de Santa Teresinha criaram suas filhas na fé e eles plantaram uma semente nesse jardim lindo das flores de Deus. Então, a própria Santa Teresinha, em História de uma Alma, ela explica por que os pais dela são santos. E eu fui atrás de entender a pequena via e eu saí devota não só de Santa Teresinha, mas de Santa Zélia e São Luís, os pais de Santa Teresinha, porque ela mesma mostra como ela teve uma criação, uma infância abençoada. E a bênção que ela teve na infância não teve a ver com viagens, com dinheiro, com comodidade. Tendo ou não isso, o verdadeiro tesouro da infância de Santa Teresinha e de suas irmãs foi a fé católica, foi o amor a Deus, foi a oração. E eu já vou deixar aqui essa reflexão. As crianças da nossa família, nossos irmãos, nossos primos, nossos filhos, às vezes eles ficam o dia inteiro no celular, que nem é recomendado pelos pediatras. A criança nem deveria saber o que é um celular, deveria brincar, ler livro, assistir Castelo rá Chaves, Chapolin. E quantas crianças sabem rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria? Vamos ver como foi a criação de Santa Teresinha. Ela, logo de manhã, as crianças tinham que rezar. Elas liam conteúdos, elas eram educadas junto com a evangelização. Então, os livros, as historinhas, boa parte eram já da fé católica, a história dos santos, a história da fé católica, da Bíblia, de Jesus. Então, os pais eram os primeiros evangelizadores. A primeira palavra que Santa Teresinha aprendeu a ler foi céus. Depois da aula, ela ia com o pai e eles conversavam, então ela tinha momentos de interação com os pais tinham paciência, os pais não queriam só que a criança estivesse distraída e sem encher o saco. Eram crianças que eram educadas pelos pais, que eram santificadas pelos pais. E todas as tardes, Santa Teresinha fazia um pequeno passeio com o pai para visitar o Santíssimo Sacramento. Um dia numa igreja, no dia seguinte em outra. Foi assim que Santa Teresinha entrou pela primeira vez na capela do
Carmelo. São Luís explicou para Santa Teresinha que atrás daquela grande grade havia santas religiosas que rezavam sempre ao bom Deus. Naquela época, Santa Teresinha nem imaginava que estaria entre elas 9 anos depois. Isso era ainda na infância dela, naquele Carmelo. Outra reflexão sobre a infância de Santa Teresinha e suas irmãs. O grande tesouro dela foi a evangelização e o amor que ela tinha na família, independente das posses deles. E fica a reflexão. Como será que está sendo nas famílias? As crianças sabem tudo, sabem até o que não devem, mas às vezes não sabem uma oração sequer de cor e nunca vão na igreja, sendo que ir na igreja é de graça. Muitas igrejas, mesmo quando não tem missa, elas abrem em alguns horários para adoração ao Santíssimo Sacramento ou para a pessoa se ajoelhar e rezar. Como estamos criando, qual a cultura dentro da nossa família? As crianças da nossa família, os nossos irmãos, filhos, primos, nossos parentes, eles sabem mais o mundo ou sobre Deus? Essa é uma reflexão que Santa Teresinha deixa, ela não aponta o dedo para ninguém. Ela conta com tanto carinho da infância dela que ela mesmo testemunha que o Santa Zélia e São Luís Martin merecem ser santos da Igreja Católica, que são os pais dela, que deu muito fruto, foi muito rentável a família deles, e deixa uma reflexão. Os grandes tesouros da infância de Santa Teresinha não tem a ver com posses nem com o mundo, não tem a ver nem com tomar um sorvete na praça, tem a ver com algo que é de graça, que é a oração, que é ir em busca de Deus e da santidade em qualquer idade. É saber por que estamos nesse mundo, que é para louvar a Deus, e que nós somos exilados aqui e que existe uma pátria maior, uma pátria verdadeira na eternidade. Quando Santa Teresinha já faz esse relato dessa parte de sua infância, infelizmente Santa Zélia já havia morrido. Mas apesar de ter sido muito triste, porque ela amava muito a mãe dela, Santa Teresinha também tem uma compreensão desde muito cedo do que a morte não precisa ser algo triste. É algo que deixa saudade, mas pode ser algo muito maior, muito melhor. Então, ela não tem temor da morte, ela não tem raiva da morte ter levado a mãe dela. Ela se abandona completamente em Deus, que se faça a sua vontade, e ela acredita no céu, na pátria final. E isso é muito bonito de ler. Santa Teresinha, ainda pequena, foi oferecer um pouco do seu dinheiro, né, que ela tinha no bolso, para um mendigo, né, um homem muito pobre que vivia na rua, e ele recusou. Então ela pensou. O pai dela tinha acabado de comprar um pedaço de bolo para ela numa confeitaria e ela logo pensou: não aceitou o meu dinheiro, mas um bolo, por certo, causar-lhe-á prazer. Sentiu o coração apertado, mal retia as lágrimas. E acabou que ela não conseguiu ajudar aquele senhor, mas ela se prometeu algo. Ela tinha ouvido dizer que no dia da primeira comunhão, todas as graças que a criança que faria a primeira comunhão pedisse seriam obtidas. E aquilo lhe deu um consolo imediato, porque ela queria ajudar aquele pobre senhor e não conseguiu. Então ela se fez uma promessa quando ela tinha apenas 6 anos de idade. Ela falou: no dia de minha primeira comunhão, rezarei por meu pobre. 5 anos mais tarde, quando ela tinha 11 anos de idade, ela cumpriu fielmente essa resolução. Naquela época, na França, a criança entre 7 e 9 anos de idade, ela fazia a primeira confissão dos pecados, ela já tinha o hábito de confessar os pecados. Em alguns países e alguns padres já recomendam a confissão antes da primeira comunhão, mas na época, na França, onde Santa Teresinha vivia, a primeira comunhão já era entre 9 e 11 anos de idade, e ela acabou fazendo a primeira comunhão perto dos 11 anos de idade. Então é muito bonito como ela aprendeu a caridade desde muito cedo, graças à formação que os pais dela tiveram, que são santos católicos, assim como ela. Crescendo, eu amava o bom Deus sempre mais, e a ele eu entregava muitas vezes meu coração, servindo-me de uma fórmula que aprendi de minha mãe.
Esforçava-me por agradar a Jesus em todas as minhas ações, cuidando de jamais ofendê-lo. Aí ela relata sobre a confissão, a primeira confissão dos pecados dela, que foi algum tempo antes da primeira comunhão. Eh, Ela replica o que muitas culturas ainda fazem, que como a criança vai sendo evangelizada não só na catequese, mas em casa, que é um convite a toda a família católica, ela fez a primeira confissão dos pecados com 7, 8, não mais do que 9 anos de idade, apesar da primeira comunhão dela ser perto dos 11 anos, tá. Aí ela fala da confissão: "Que doce recordação para mim, Paulina", é a irmã dela, tá, "me dizia: 'Terezinha, não é um homem, mas ao próprio bom Deus que vais confessar teus pecados'". Santa Teresinha diz o seguinte: "Muito bem instruída sobre tudo o que devia fazer, entrei no confessionário e, pondo-me bem em frente ao sacerdote para melhor vê-lo, confessei-me e recebi sua bênção com um grande espírito de fé. Minha irmã me havia asseverado que nesse momento solene as lágrimas do menino Jesus iriam purificar minha alma. Lembro-me ainda da exortação que me foi dirigida. Convidava-me, sobretudo, a ter devoção à Virgem Santíssima e prometi redobrar minha ternura por aquela que já ocupava um lugar de destaque no meu coração. Por fim, apresentei meu pequeno terço para que o benzesse e saí do confessionário tão contente e leve como nunca até então havia sentido tanta alegria. Era a tardinha. Chegando ao pé de um lampião, parei e, tirando do bolso o terço recém-bento, eu o virava e revirava de todos os lados. "O que estás a olhar, Terezinha?" perguntou-me Paulina, irmã. "Ora, olhe o que vem a ser um terço bento." Essa estranha resposta divertiu muito minhas irmãs. De minha parte, fiquei muito tempo compenetrada pela graça que havia recebido. Depois eu queria confessar-me nas grandes festas, e tal confissão, posso dizê-lo, enchia de alegria todo o meu pequeno interior. É interessante como Santa Teresinha inocentemente relata a infância dela, e ela, assim como vários livros sobre a origem dos santos e santas da Igreja Católica, mostram que a primeiro passo para a santificação vem de casa, vem da família. A família é sagrada, né? E que a família não é só colocar pão na mesa. A família é colocar o pão dos céus na mesa. É a primeira catequese, a primeira evangelização. E que isso não pode se perder com o tempo. Principalmente porque, veja, essa devoção ao menino Jesus vai virar parte do nome de irmã de Santa Teresinha. Ela vai se chamar Teresinha do Menino Jesus. Inclusive, o nome Teresa é por conta de Santa Teresa. Tanto é que Santa Teresinha não quis mudar o nome Teresa porque ela sabia que o nome dela era por causa de uma santa católica já. Então, o que ela fez? Ela colocou o diminutivo e, como já existia, inclusive, uma Teresinha de Jesus, ela colocou o nome de Teresinha do Menino Jesus. Mas perceba que na infância dela, ela já tinha uma devoção ao Menino Jesus. É muito comum quando você estuda a história dos santos e santas que várias sementes desse jardim foram plantadas desde a infância, desde o que nasceu. Então, que isso inspire a nossa vida em família, seja para criança, para adolescente, para adulto e para o idoso, para a gente fortificar a nossa fé sempre, principalmente em família. Por isso que a família é tão atacada pelo demônio, porque a família é uma grande ameaça, principalmente a família que reza, a família que educa, que evangeliza, é uma grande ameaça ao inferno. Santa Teresinha, assim como suas irmãs, escutavam educadamente na missa, né, se comportavam, escutavam o sermão, e teve uma vez que o sermão falava de Santa Teresa, que é por causa disso que ela se chama Teresa. Teresa não é só o nome de freira dela, ela quis manter no nome de freira o nome de batismo, porque o Santa Zélia e São Luís deram o nome de Teresa por causa de Santa Teresa. Tanto é
que o pai dela cochichou no ouvido dela certa vez: "Presta bem atenção, minha pequena rainha. Fala-se de tua santa padroeira". Então você veja como a família dela foi criada muito fortemente na fé, na evangelização. Muitas vezes ela percebia que o pai, queria chorar, ele controlava, reprimia, mas ele enchia os olhos de lágrimas ouvindo, sermão, evangelização. Ele era um homem muito católico, um homem de valor, um homem que mesmo ele arranjou forças em Deus depois de ficar viúvo, e ele foi em meio a uma sociedade de tantos pais ausentes. São Luís, rogai por nós, porque São Luís ele enfrentou tudo com muita fé, muita dignidade, muita castidade. Ele é um exemplo incrível só nos poucos relatos de Santa Teresinha nesse livro. Santa Teresinha dizia que a alma do pai parecia mergulhada em outro mundo. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, rogai por nós. Santa Zélia e São Luís, rogai por nós.